oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? Como sempre. Ó, a gente está aqui ao vivo do Estúdio Educa Recife, mas eu gostaria de lembrá-los, relembrá-los, que você pode assistir essa aula quando você quiser, olha que praticidade. Lá no nosso app do Educa Recife, então baixe o aplicativo para fazer a comunicação aqui na aula. O QR Code já está ali na tela, aponte a câmera do seu celular e baixe o aplicativo. Por quê? Porque nele você pode fazer a comunicação com a gente aqui enquanto a aula acontece, tá certo? Essa aula também pode ser revista no nosso canal no YouTube. E quem faz a tradução hoje para a língua brasileira de sinais é o nosso querido intérprete Plínio. Seja muito bem-vindo, Plínio. Então, a gente vai começar a aula, depois a gente dá uma passadinha no chat para ver como é que vocês estão, tá certo? A aula de hoje, minha gente, é uma continuação. A gente já começou a falar sobre as fábulas africanas na aula passada, então hoje a gente continua reverberando a importância, o impacto que a cultura africana tem no Brasil. Como vocês bem sabem, o Brasil foi um país colonizado pelos europeus lá no século XVI. Então, essa colonização se desdobrou em muitos impactos culturais, não somente aqui no Brasil, como na Europa também, como na África, porque a globalização se tornou uma mistura de povos, né? Uma mistura de culturas. Então, a gente vai começar a aula de hoje. Antes de vermos mais um pouco sobre as fábulas africanas, vamos conhecer mais sobre a influência africana no Brasil. E aí a gente vai parar para pensar também um pouquinho sobre esses diferentes tópicos, né? A gente tem a influência na comida, a gente tem influência em hábitos culturais, a gente também tem influência no comportamento, na música. Então, a gente vai percebendo aí e pontuando ao longo da nossa aula como é que a gente faz esse reconhecimento do que foi emprestado, importado, em outros momentos roubados, da cultura africana. As contribuições dos povos africanos estão por toda parte, entremeados à cultura brasileira. Os africanos nos ensinaram artes, novas palavras, modos de cozinhar, pratos saborosos, ritmos, danças, gingados, minha gente. E nos mostraram o que é a dignidade de um povo, mesmo dominado e oprimido. Essa sensação não é minha, é do Adson Vasconcelos. Então, ele consegue aí, na fala dele, né, mostrar como é que um povo que foi completamente explorado, que foi escravizado no passado, e mesmo assim conseguiu, por meio da preservação da cultura, preservação da sua identidade, deixar um legado tão importante para o nosso país, no nosso reconhecimento, né? Já que somos uma mistura de povos, né? Quando a gente está lá em história, a gente estuda o comecinho, né, da colonização no Brasil, e a gente logo aprende que se deu através das misturas de povos, das misturas de cultura. Então, isso acaba interferindo em tudo que a gente produz depois, tá certo? Vamos dar uma passadinha lá no chat para a professora Adriana Maria falar um oi para vocês? Olá, meus amores, estamos aqui, né, no chat para interagir com vocês, mas aí estão aqui caladinhos, Viviane, mas temos alunos, bastante alunos aqui no chat assistindo sua aula. Até o momento eles ainda não falaram nada, mas acredito que no desenrolar desta aula maravilhosa, teremos alunos comentando sim. Isso, comentem. Eu sei que é cedo, né? Tá todo mundo aí com preguiça, mas não fique não, menino. Pode comentar que a professora Adriana não morde, viu? Ela é uma gentileza em pessoa e vai adorar conversar com vocês também. Ó, continuando o nosso pensamento, ó, como sabemos, o povo africano foi trazido forçadamente para o Brasil no período da colonização do território pelos portugueses. O tráfico passou a ser proibido em terras brasileiras somente em 1850, minha gente, muito tempo depois da chegada dos portugueses ao Brasil, por meio da Lei Eusébio de Queiroz. Então, como a gente consegue perceber, a primeira intenção dos europeus, quando trouxeram o povo africano para o Brasil, não foi da mistura de povos, não foi dessa globalização de cultura. O pensamento deles foi único e exclusivamente da exploração de mão de obra.
Mas, a partir do momento em que os povos africanos começaram a conviver com os nativos que aqui existiam, com os futuros brasileiros que foram nascendo aqui no território, até se instituir a ideia de nação, as ideias foram se mesclando, se misturando, e a gente acabou herdando muita dança, muita cultura, rituais religiosos e assim sucessivamente. Mas, como vocês podem perceber, demorou-se um tempo para que esses corpos negros escravizados conseguissem ser liberados, né, do serviço escravo. Demorou mais de 250 anos, minha gente. Então, foi muito tempo de exploração até que essas pessoas conseguissem caminhar livremente no Brasil naquela época. E aí, na próxima aula também, a gente conversa mais um pouquinho sobre esses desdobramentos, tá certo? Da colonização e de como esse povo se libertou. Em consequência ao convívio do povo africano em território brasileiro, algumas interferências foram perceptíveis na cultura, na construção da nossa cultura. E é justamente sobre essas percepções que vai se basear a aula de hoje, porque eu quero mostrar para vocês que não é tão superficial quanto muita gente pensa, né? A gente tem influência africana em muitos aspectos do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente acaba nem percebendo essa influência africana, até porque a gente nem sabe. Muitas vezes a gente não tem contato com os idiomas nativos, com o Yorubá, por exemplo, né? Muita gente acaba até desconhecendo a língua. Então, a gente não tem como, no nosso dia a dia, importar ou perceber essa influência. Então, a gente vai, através do estudo aqui, vendo cada uma delas. Ó, a primeira influência que eu trago é uma letra de uma música do Tio Som, chamada Baobá. Conheci uma linda árvore que não existia aqui. Ela veio lá da África e começou a se expandir. Eu só conhecia a lenda que poderia imaginar que uma semente tão pequena brotaria de um baobá. Então, a gente tem aqui uma das primeiras influências, que é essa árvore típica africana, que é trazida para o Brasil e hoje já habita tanta na nossa literatura, tantas músicas, né? A gente já referencia achando que é do Brasil, mas na verdade foi trazida para cá. E ela é um símbolo de resistência, de força do povo negro africano. Então aqui a gente tem essa primeira interferência, a primeira influência, né? Ó, de origem africana, o baobá representa a luta dos negros no Brasil pelo fim da escravatura, né? Além de ser uma árvore de grande porte, com traços marcantes, o baobá também simboliza a força e a resistência. Força e resistência que foram, durante muito tempo, muito importante para a cultura africana, seja para os africanos que estavam no Brasil, seja para os africanos que estavam na África, ao redor do mundo, né? A gente tem o regime de apartheid que separavam as pessoas brancas e as pessoas negras. Então, durante toda a história da humanidade, as pessoas negras precisaram ser muito resistentes e conseguir fazer com que todo mundo perceba o racismo de forma muito assertiva, porque é uma coisa que ninguém mais tolera. Mas ao longo da história da humanidade, o racismo se constitui justamente dessas práticas de escravização do povo negro, né? Então a gente tem aí esse movimento, que é um movimento antigo, mas ao mesmo tempo a gente volta para ele com olhos muito recentes de práticas antirracistas, né? A gente teve agora, no mês passado, o Dia da Consciência Negra. E essas reverberações também na literatura, na arte, de forma geral, faz com que a gente volte as nossas atenções para a história da humanidade, que é também a nossa própria história. Nós trilhamos esse caminho injusto com o povo africano, com o povo negro, e também precisamos aí conseguir sanar essa dívida. Como é que a gente faz isso? Valorizando, relembrando, não praticando os mesmos atos, sendo antirracistas todos os dias, o dia todo, o tempo todo, tá certo? O baobá é o emblema nacional do Senegal, vocês sabiam disso? Vista como uma árvore sagrada por inspirar lendas, ritos e poesia.
muita dessa misticidade que existe lá na África por causa das lendas, por causa dos mitos, por causa dos rituais religiosos, também acabaram vindo para o Brasil. A gente tem aí religiões de matrizes africanas, né, o candomblé, a umbanda, que se influenciam e conversam. A gente também tem essa herança mística. A influência linguística, minha gente. Tem algumas palavras que vieram do dialeto africano. Quais palavras foram essas? Babá, bagunça, cachaça, caçula, cafuné, capenga, quitute, o próprio samba. Então, essas palavras que a gente utiliza no dia a dia e que a gente não tinha ideia. Você sabia, Adriana Maria, que samba era uma palavra que vinha do idioma africano? Não, professora Viviane. Interessante, não é? A gente só pensa que é carioca, né? Porque o samba é carioca. Pois é. Mas como vocês podem perceber, muitas palavras têm essa influência africana. Então é bom quando a gente consegue perceber, através de um estudo linguístico, obviamente, né? Porque quando a gente está no dia a dia, ninguém está lá numa roda de samba pensando de onde veio a palavra. A gente está se divertindo, né? Mas quando a gente vai estudar e pesquisar, a gente percebe que é muito mais comum do que a gente imagina. Não é uma coisa tão distante do nosso dia a dia, da nossa realidade. Na culinária também, tem bastante influência africana. A culinária afro-brasileira tem sua origem com a chegada dos negros escravizados à colônia. Os africanos escravizados tiveram que recriar seus quitutes com os ingredientes locais. E aí a gente tem o surgimento de comidas como o acarajé, o angu, a feijoada, o vatapá. É bom lembrar também que na questão anterior do apelo linguístico da coisa, né, Portugal, além de colonizar o Brasil, ela também colonizou países africanos, né? Então, por isso que o português também é uma língua oficial de muitos países africanos. Isso esbarra também, por exemplo, no acordo ortográfico, que tentou juntar os países falantes do português, unificando. Voltando para a comida, olha, a gente tem comidas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Quem nunca comeu uma acarajé? Quem nunca comeu uma feijoada daquela recheada, temperada? Então, todas essas influências também vieram. A gastronomia também sofre dessa influência, né? A feijoada precisava ser uma junção dos alimentos que sobravam. Então, você tem aí alimentos ricos em termos de quantidade de ingredientes para que, somados, eles conseguissem alimentar a maior quantidade de pessoas possíveis. Além disso, a crescente conscientização da herança cultural negra vem aproximando os países de língua portuguesa, que parece que era uma língua meio esquecida, assim, né? Ninguém contava muito com o português, mas num movimento crescente e recente, percebemos que juntos os países que falam língua portuguesa conseguem determinada força. Então, começaram a surgir parcerias, começaram a surgir interesse na aproximação desses países. Então, hoje a gente consegue consumir a história do Senegal, de Moçambique, de Angola, com muito mais facilidade. A gente consegue fazer esse intercâmbio com muito mais facilidade também. São países que falam português, então a gente consegue ir lá e não tem tanta dificuldade com relação ao idioma. Vale salientar que, por ser colonizado por Portugal, muitos desses países têm o sotaque português, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, que a gente foi moldando o nosso próprio sotaque, até pelas influências com as outras línguas, né? As línguas dos povos nativos que habitavam o Brasil antes da chegada portuguesa. Lá na África, o que aconteceu foi um convívio entre a língua que existia e a língua portuguesa, mas acabou que o acento, ou seja, o sotaque das pessoas que falam português, ficou completamente influenciada por esse domínio que Portugal exerceu na África no período da exploração e expansão territorial. Esse movimento cultural atingiu as nações africanas de língua portuguesa: Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E aqui a gente tem os nomes dos países que falam português também e que tentam essa aproximação cultural
até para a gente conseguir se reconhecer, entender de onde a gente veio, quem somos nós, né? Quem foi que ajudou e contribuiu para a instituição de uma identidade nacional. A literatura desses países, a poesia em particular, partiu para mostrar o que os seus intelectuais faziam em termos de cultura e qual o vínculo dos escritos com o ser negro, o ser africano. Como um protesto, o movimento desenvolveu aos negros a consciência de si mesmos e o início de uma luta que existe ainda nos dias de hoje. Minha gente, todo mundo quer tomar consciência de si ao longo da vida, né? Todo mundo quer saber de onde veio, todo mundo quer ser respeitado por todo mundo. Quer ser apreciado e ter o seu trabalho visto de forma justa. Então, esse movimento existe para que a gente tome consciência de que arte é produzida também nesses países, consuma essa arte, até para a gente quebrar esses paradigmas de preconceito racial. Todas as fábulas têm alguma coisa para ensinar, né? Porque eu dei essa volta todinha, mas era para falar de fábula, viu, minha gente? Porque a gente vem falando de fábula aqui tem um tempo, né? E uma das características da fábula que a gente vem falando também ao longo das semanas é que elas têm esse caráter moralizador, né? Elas tentam passar um ensinamento. Toda vez que a gente lê uma fábula, a gente precisa parar, olhar para o nosso próprio coração e pensar, será que eu consigo ser uma pessoa melhor depois da leitura dessa fábula? O que é que ela tem para me ensinar? Então, eu trouxe uma fábula para vocês, uma fábula africana chamada A Baleia e o Galo. Vou ler para vocês para a gente ver o que é que a gente tira dessa história. Outrora, uma baleia e um galo tornaram-se grandes amigos. Sempre que a baleia caçava, partilhava a carne com o galo. Certo dia, o galo foi ao mato caçar e matou 5 animais. Então, ele convidou a baleia para partilhar a caça. Mas a baleia ficou com inveja da sorte do galo e planejou uma grande viagem. No caminho, encontrou muitos elefantes e matou 5 elefantes, minha gente. Quando regressou a casa, chamou o galo para lhe dar alguma carne. Só que desta vez a baleia resolveu matá-lo e disse a jiboia, sua criada, para mordê-lo até matar. Mas o galo era esperto e disse ao seu criado Siriciri: vamos visitar a baleia. Siriciri é um siri, normal, tá, minha gente? Só que aqui está duplicado. Quando chegaram onde a baleia vivia, o galo ordenou: Siriciri, mata a jiboia. O Siriciri e a jiboia lutaram ferozmente, ou seja, aqui a gente já tinha 2 animais que nada tinham a ver com a história, porque a gente começa com a baleia e o galo. A baleia fica com inveja do galo, resolve matar o galo e chama a jiboia para matar o galo. Então, a jiboia, pensando, olha, eu preciso me proteger aqui, convoca o Siriciri. Então, a gente já tem o envolvimento de 2 outras figuras que nada tinham a ver com a história. O Siriciri e a jiboia lutaram ferozmente e a jiboia caiu morta. Agora vamos lutar também. O galo desafiou a baleia e eles começaram a lutar aguerridamente, ou seja, com muita vontade, tá certo? A baleia caiu por terra e quebrou um braço da sua cauda. Contudo, ela recompôs-se e eles continuaram a lutar ferozmente, mas desta vez caiu o galo por terra e perdeu algumas penas. Depois de lutarem outra meia hora, o galo conseguiu espicaçar um bocado da barriga da baleia. Depois, no 4º assalto, o galo caiu e partiu a sua crista. Mas refez-se imediatamente e pôs-se a cantarolar cocorocó. As minhas penas chegaram até Chicambo. Mas a minha cauda atinge o mar, disse a baleia. Tagarela, deixa de cantigas e continuemos a lutar. Então, lutaremos outra vez. Mas, não muito depois, a baleia caiu morta. Siriciri, vamos embora, disse o galo. Então, a gente tem essa fábula africana aí que vai falar para a gente sobre a força, sobre a inveja, como uma amizade que começou entre a baleia e o galo acaba nesse fim tão trágico para os dois, né? Porque a gente não tem aqui a manutenção dessa amizade. O final dessa fábula poderia ter sido completamente diferente se os dois tivessem mantido aquele pensamento de partilha, de compartilhar o alimento, de que um pode ajudar o outro. Ao invés disso, a baleia se torna um ser invejoso com relação ao sucesso do galo na caçada e não consegue perceber que juntos eles eram muito mais fortes. Então, a ironia dessa história é justamente o quanto a baleia era forte, grande, poderosa,
Enquanto o galo era menor, ambos tinham sucesso na sua caçada, mas a baleia acaba sendo corrompida pela inveja. E perceba que ela, muito maior que o galo, não consegue vencer o galo. Então, na fábula, a gente tem sempre essa moral da história, que tenta mostrar que nem sempre o forte, nem sempre o inteligente é aquele que vai se dar melhor na história. Porque, às vezes, a perspicácia, né, a sabedoria, não tem, e o sucesso não tem a ver com força, não tem a ver com o seu tamanho. O que podemos entender dessa fábula, minha gente? Primeiro, a gente tem 2 pontos, ó, que a disputa entre a baleia e o galo acaba envolvendo outros animais, que é a jiboia e o siriciri, então é interessante como a gente para pensar que um conflito que não tinha nada a ver com os outros animais acabam influenciando outras vidas, ou seja, os seus conflitos pessoais também podem acabar envolvendo outras pessoas, mesmo que elas não tenham nada a ver com a história. Então é preciso tomar cuidado com quem a gente partilha as nossas dores, mas também em quem a gente vai impactar, porque a gente não quer que um conflito nosso impacte as outras pessoas, influencie a vida das outras pessoas, machuque-as também. Que há uma amizade improvável, né, depois de inimizade, entre os animais de diferentes habitats, minha gente. Vocês acham que seria possível uma baleia fazer uma amizade com um galo, sendo que eles estão em habitats ali completamente diferentes? Esse é um recurso das fábulas, porque é inverossímil, né, minha gente? Não existe aí no mundo real. Então, a gente tem essa construção fabulosa daquilo que não é real. E a moral da história? Nem sempre o maior vence. Mais do que força e tamanho, é necessário ter astúcia e perseverança. Então, o galo ficou lá, perseverando. Vou ganhar da baleia, vou ganhar da baleia. Arquitetou um jeito de ganhar da baleia. E conseguiu, tá certo? Então, para construirmos uma fábula, é preciso pensar em algumas coisas. Vou dar um passo a passo aqui de como você pode pensar para construir a sua própria fábula, caso você queira. Primeiro, ter um argumento para a moral da história, pensar em qual lição, ensinamento você quer passar para as pessoas. Ó, a galera pensa que começa uma fábula pelo começo. Não, a gente começa pelo final. Pense primeiro no que você quer ensinar para as pessoas, depois você faz o caminho inverso. Depois que você entende a moral da história, você vai construir as suas personagens, você vai construir o enredo e assim sucessivamente. Segundo passo, escolher as virtudes e os defeitos humanos nos quais você acha interessante abordar. Então, eu preciso ensinar sobre persistência, perseverança, e eu escolho que a minha personagem vai ser o galo. Então, quais são as características que esse galo precisa ter para que ele consiga passar a minha mensagem, tá certo? Terceiro, escolha os animais e os comportamentos que esses animais terão na história, assim como as suas ações. O terceiro passo tem a ver com a escolha das personagens e também com o enredo em si. Qual é a história que você vai abordar, tá certo? Então, cria aí uma interação entre 2 animais. Depois que você escolhe os animais, você tem que criar interação entre eles. Por exemplo, na história africana que a gente viu, a gente tinha a baleia e o galo. Depois a gente teve a jiboia e o siriciri com outra função. Então, esses animais foram os que interagiram entre si. Então, você vai criar a sua própria história. Você decide o que é que esses animais vão falar um para o outro, se eles são gentis, se eles são amigáveis, se eles não se batem. Tudo isso é você quem decide, como criador. Quarto passo, desenvolver uma ideia coerente com a lição que você quer passar por meio da fábula. Olha, se eu quero passar uma ideia de persistência, de que a pessoa não pode desistir nunca, eu não posso fazer com que um personagem que se sacrifica, que seja corajoso, que seja esforçado, tenha um final ruim, tenha um final que desagrade, porque a moral da história precisa estar em concordância com aquilo que é contado. Vamos passar lá no chat mais uma vez, ver como é que vocês estão. Aqui no chat estão falando, a Caroline está falando que a sua aula está maravilhosa, viu? E temos Tito, Diógenes interagindo aqui juntamente com a Caroline também, aqui no chat. Então essa aula, vou deixar ela continuar porque está maravilhosa mesmo, estamos curtindo aqui sua aula. Minha gente, obrigada, viu, Caroline? Que bom que você gostou da aula, eu fico feliz. Lembrando que vocês podem ver aí a qualquer momento e deixar também seu comentário lá no YouTube, isso ajuda tanto a gente, minha gente. Na hora que a gente vai pensar nas histórias que vai contar para vocês, como a gente vai abordar o conteúdo, etc.
E agora é a vez de vocês, ó. Eu queria que vocês aí em casa, lembra que eu contei aqui um pouquinho sobre a influência africana, como a gente tem o baobá no Brasil graças a essa importação? Então eu queria que vocês pesquisassem mais um pouco sobre a origem do baobá. Essa árvore tão importante que habita o nosso imaginário no Brasil, mas que foi trazida do território africano, tá certo? Façam essa pesquisa e depois me contem lá no YouTube ou através dos comentários. Para encerrar a aula de hoje, antes da gente encerrar, eu vou passar para o chat para que a professora Adriana se despeça de todos vocês. Pessoal, um beijão para vocês, tá? E estaremos aqui na próxima aula. Tchau, pessoal. Eu termino a minha aula de hoje com o pensamento de Nelson Mandela, que foi Nobel da Paz e foi presidente da África do Sul. Bora ver o que é que ele disse, ó. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas também a amar, minha gente. Então, se a gente consegue odiar alguma coisa, é possível que a gente consiga naturalizar o nosso coraçãozinho e fazer com que ele consiga amar também. Pensem muito nessa frase do Mandela, tá certo? Eu espero... A gente continua falando ainda sobre as fábulas africanas na próxima aula. Um cheiro e até breve.